Se algum dia você resolver fazer uma escapada até o Atlântico Norte, avançar rumo ao Círculo Polar Ártico e com uma dose cavalar de coragem, mergulhar mais de 2.200 metros na escuridão líquida e gelada desses mares, talvez dê de cara com uma criatura que parece ter saído de uma pintura expressionista mal acabada, o enigmático tubarão da Groenlândia. Ele tem jeitão de múmia viva, pele cinzenta enrugada, nadadeiras que lembram braços de um boneco de pano e um semblante de quem acordou depois de 4 séculos de sono profundo. E olha que essa descrição não é tão distante da realidade. Só que, por baixo desse aspecto meio desajeitado, há um conjunto de características que desafia qualquer lógica. Aliás, a aparência enganosa é justamente parte do charme, porque tudo que você acha que sabe sobre ele provavelmente está errado ou no mínimo incompleto. Então, deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo, direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Comecemos pelos olhos. Eles não são muito eficientes, na verdade são praticamente inúteis. Mais de 90% dos indivíduos são cegos. Alguns especialistas arriscam que a cegueira total pode chegar perto de 100%. Melhor das hipóteses, eles distinguem manchas vagas de claridade e escuridão. Vivem em um mundo em sombras borradas. A culpa não é exatamente deles. A responsável é uma criatura tão pequena quanto incômoda, um parasita chamado Omatocoita elongata, semelhante a um crustáceo de pouco mais de 2 centímetros que faz da córnea do tubarão moradia e mesa de jantar ao mesmo tempo. Repare bem nas fotografias, um filamento pendurado sobre o globo ocular como se fosse um balãozinho preso por barbante. É o parasita sugando o tecido ocular, geração após geração, em um ciclo que pode se repetir centenas de vezes ao longo da vida do hospedeiro. Durante muito tempo, alguns biólogos pensavam que esse fiozinho talvez emitisse um leve brilho bioluminescente que atraísse presas, algo parecido com o anzol natural do peixe-diabo das profundezas. Infelizmente, para o pobre tubarão, não há indícios de que esse parasita ofereça qualquer vantagem. Ele apenas corrói a visão do dono da casa e segue a vida. Então, temos um predador gigante e praticamente cego, vivendo num breu gelado, movendo-se devagar. Mas há só desvantagens em nascer como um tubarão da Groenlândia? Ao que tudo indica, não. Sua musculatura é dominada por fibras de contração lenta, e ele se mantém ainda assim no topo da cadeia alimentar. Como? Ele compensa a deficiência visual com sentidos apuradíssimos. O olfato é fenomenal, especializado em detectar moléculas de animais mortos a quilômetros de distância. O ouvido capta vibrações mínimas e o sistema de linha lateral percebe alterações de pressão com uma precisão que lhe permite mapear mentalmente o relevo submarino, por exemplo. Resultado: um ninja fantasma que chega de mansinho, desliza como se fosse parte da água e ataca com uma mordida surpresa. Os dentes superiores funcionam como anzóis que ancoram na carne, enquanto a fileira inferior corta nacos generosos, um verdadeiro serrote biológico. Cardápio: focas, peixe-alibute, salmões, bacalhaus, belugas e carcaças de baleias que afundam lentamente rumo ao abismo. Até aí, nada que cause espanto, mas análises de estômago revelaram surpresas cabeludas. Renas e veados que por algum motivo ficaram presos na água e até um legítimo urso polar, o VIP máximo do Ártico. Em alguns casos, tudo indica que as vítimas estavam vivas quando viraram refeição, o que transforma qualquer mergulho naquelas águas numa roleta russa glacial.
Se o alvo for pequeno bastante, o tubarão não perde tempo mastigando, simplesmente cria um vácuo e engole por inteiro. Um único caso envolvendo nossa espécie documentada exibiu uma perna humana conservada dentro de um espécime capturado. Uma surpresa macabra. Embora raros, encontros fatais acontecem. Só que o perigo não termina depois da mordida. Mesmo morto, o tubarão da Groenlândia permanece uma bomba química pronta a detonar. Seus tecidos acumulam quantidades absurdas de ureia e óxido de trimetilamina, substâncias que tornam a carne tóxica ao consumo direto. O cheiro lembra urina envelhecida, algo que seria suficiente para afastar qualquer interessado, exceto na Islândia, onde a iguaria fermentada é preparada mantendo o peixe enterrado por meses antes de ser seco ao ar puro para que a toxina saia da carne. Detalhe importante: diferente dos demais tubarões, essa espécie praticamente não urina. Todo o excesso de nitrogênio fica armazenado na própria carne, ajudando o bicho a não desidratar em um mar salgado que suga a água de qualquer ser que ouse descuidar-se em um mergulho. A concentração é tão alta que faz o xixi humano parecer água mineral. Esse processo contribui para outra façanha: a incrível longevidade desse animal. Prepare-se para números impensáveis. O tubarão da Groenlândia é o recordista absoluto entre vertebrados, com indivíduos que facilmente ultrapassam 2 séculos e meio. O exemplar mais velho datado por radiocarbono bateu a marca de 272 anos, mas estudos indicam que eles podem viver de 400 a 500. E na evolução tudo funciona em sincronia, e no ciclo reprodutivo é slow motion. A gestação varia de 8 a 18 anos. Você não escutou errado, anos e não meses. A puberdade chega em torno de 150 anos. É como se o bicho passasse por aquela fase rebelde de espinhas quando já carrega a sabedoria de ancião. E o crescimento acompanha o compasso, cerca de 1 centímetro ao ano até a puberdade, e depois sofre uma aceleração. Mas eles simplesmente não têm limite teórico de tamanho. Continuam expandindo até a morte. O maior exemplar encontrado tinha impressionantes 7 metros. Dentro do seu corpo, o organismo funciona num compasso de música ambiente. O coração bate 6 vezes por minuto. O metabolismo queima tão lentamente que o dano celular diário é menor que a capacidade de reparo. Na prática, o DNA se conserta antes que a vida consiga desgastá-lo. Algumas pesquisas sugerem que genes especiais ajudam a manter o corpo imune a tumores por séculos. Há até quem especule que, devido à lentidão generalizada, esses tubarões percebam o tempo de forma distinta, experienciando cada minuto como nós vivemos 1 segundo em câmera lenta. Viveriam, portanto, num fluxo temporal próprio, quase em um universo paralelo. Naturalmente, toda promessa de longevidade atrai cientistas, e o tubarão pode atravessar séculos sem rugas. Quem sabe a gente também possa, né? Laboratórios do mundo inteiro esquadrinham sequências genéticas, tentam decifrar proteínas milagrosas, simulam condições de metabolismo reduzido, em busca de pistas para combater o envelhecimento humano. Enquanto isso, os próprios protagonistas seguem nadando sem pressa, alheios à nossa fome por um elixir milagroso. Infelizmente, outra coisa que atrai humanos é o lucro. Na década de 1960, a espécie foi caçada principalmente pelo óleo de fígado, muito valioso em alguns mercados da Ásia, e de estética em todo o mundo. Acreditava-se que esse óleo era dotado de propriedades medicinais. A chegada de estudos científicos aliviaram essa caça, desmentindo tal fator. Porém, outras situações têm ceifado a vida desse animal. Hoje, a pesca comercial do bacalhau e de outras espécies de peixes de profundidade utiliza redes de arrasto gigantescas que varrem o fundo do mar sem discriminar presas. Cerca de 3.500 tubarões da Groenlândia são capturados acidentalmente todo ano. Muitos voltam à água, porém feridos, outros acabam sendo abatidos. Estudos recentes sugerem que metade da mortalidade atual da espécie tem origem direta em atividades humanas. Número alarmante para um animal que leva anos só para poder ter o primeiro filhote. Cada vida perdida ecoa durante gerações, porque o relógio biológico deles gira devagar demais para repor baixas rápidas. Proteger esses anciãos do oceano não é apenas questão de compaixão ecológica, é também preservar um repositório genético que guarda segredos sobre resistências a doenças, adaptação ao frio extremo e, quem sabe,
chaves para prolongar a nossa própria existência. Se há uma espécie que prova que paciência é virtude evolutiva, é essa. O tubarão da Groenlândia faz do tempo seu aliado, transforma lentidão em força, converte escuridão abissal em manto protetor e encara parasitas, toxinas e a curiosidade humana com a fleuma de quem já viu impérios inteiros nascerem e ruírem, enquanto balançava levemente a cauda entre os icebergs. Hoje, avistar um deles nadando em mares gelados é raro, o que torna a experiência de observar essa espécie ainda mais fantástica. Se você sabe alguma outra curiosidade sobre o tubarão da Groenlândia, registre nos comentários, deixe seu like e se inscreva, é de graça e nos ajuda muito, além de você ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Obrigado por assistir, fui!